Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está o marketing da sua organização, da sua empresa? Se a resposta não foi, está uma beleza, esse episódio vai te interessar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Dirigir Empresas. Estamos aqui hoje com nosso amigo Clístenes. Bem-vindo, Clístenes. E aí, Wagner, é um prazer estar aqui, muito bom bater esse papo com você, tenho certeza que vai ser legal, espero que as pessoas que estejam nos assistindo também gostem. E eu já posso agora desbloquear você do meu WhatsApp, que agora já que você me convidou, tá desbloqueado. É um prazer, Wagner, estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Tardei, mas não falei, né? Vamos lá. O importante é isso, né? Esse cara aqui, a gente tinha sala um do lado do outro aí na primeira sala que a gente teve, né, de escritório, do cowork, e a gente dá uma olhada pelo vidro assim, se o cara tava liberado, falava, vamos tomar um café? Vamos, né? E aí, bons insights naqueles cafés, né, Wagner? Bons insights. E, bom, fala um pouco aí, ó, da sua agência, do seu trabalho, de onde veio esse nome seu aí. Vamos começar pela história sobre o nome. Ele tá falando isso porque toda vez que eu falo meu nome, eu conto uma piada, né? E aí tem uns amigos meus agora retorcendo, porque eles já conhecem essa piada e já ouviram tanto essa piada que eles ficam bravos quando eu conto essa piada novamente. Meu nome é Clístenes, o pessoal me chama de Clis, e o pessoal sempre pergunta, Clis ou Cris? Não, é Clis com L mesmo. Por que Clis? Clístenes. Mas de onde veio esse nome? Esse nome é um nome grego, e eu explico a história do meu nome. Eu me chamo Clístenes porque a minha família é de uma região da Grécia chamada Feira de Santana, na Bahia, e as pessoas lá gostam desses nomes criativos, né? Pronto, era essa piada que ele queria aí, né? Precisava disso, cara. Cara, teve um podcast que a gente gravou há 1000 anos, né? Ainda com o Rafa, né? Na história virtual. E eu ficava voltando o áudio só pra ouvir você falar isso, cara. Cara, essa é uma conversa, essa é uma piada muito boa, assim. Todo início de reunião com o cliente, por exemplo, a reunião começa tensa, né? Toda reunião começa tensa, no quebra-gelo ali, né? Cara, essa piada do nome eu uso como um quebra-gelo e funciona muito bem. Quando o meu prospect, meu futuro cliente, ele dá aquela gargalhada ali na minha frente, ganho o cara, tô leve, vai ficar mais leve, fica mais fácil. O cara o cara se desarma, já está mais disposto a falar sobre as dores, as dificuldades que ele tem na empresa dele. E normalmente isso dá muito certo, cara. Espero que funcione aqui também. Acredito que sim. E aí, fala um pouco da agência aí, como é que tá a Novação? Então, bom, eu tenho uma agência de marketing digital, se chama Novação. Segue no Instagram aí, @agência Novação. Aliás, perdão, @novação. E o site é agencianovação.com.br. Dá uma olhada lá no que a gente faz. A gente trabalha com diversas áreas do marketing digital, mas somos especialistas em algumas. Somos especialistas em SEO, ou seja, para quem não sabe o que é SEO, é quando você melhora o seu site para que ele fique nas primeiras posições do Google orgânico. Naturalmente. Sem precisar pagar por clique, exatamente. E também fazemos Google Ads, e também fazemos tráfego pago nas redes sociais. É o famoso Meta Ads, ou antigo Facebook Ads. Além de criar conteúdo, criar sites, hospedar sites, fazer manutenção e sites também. Então, vários aspectos do marketing digital a gente faz também. Além de alguns trabalhos de design também. E você perguntou como foi a agência. Na verdade, ele é o meu consultor, ele é o cara que me ajuda, me orienta a conduzir bem a agência. E grande parte, graças a você, a agência vai bem, sim. Muito obrigado pela ajuda. Ótimo. Bom, feliz de saber. Bom saber que seu trabalho tá dando resultado, né? Isso é legal. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Uma esquentada no papo, você tinha comentado você veio com umas contribuições que você pretendia aí trazer pro pessoal, que envolvia, inclusive, uma coisa que é muito natural do seu estilo e que, consequentemente, é o estilo da tua agência, que é otimizar o investimento do cliente no marketing. Então, você fala do SEO, que o cara, ele investe na sua agência, mas não tem uma necessidade de investir muito grande em cima do SEO, por exemplo.
porque ele tem o objetivo de trazer um público orgânico, um público natural. Você estrutura todo o site, a linguagem dele, para ela ficar amigável, né, para as pesquisas, para eles te acharem. Então, dentro desse mundo, né, você estava falando das opções que a pessoa tem de repente, investir, não rios de dinheiro, né, não é marketing somente para empresas que vão investir 20 mil por mês, 10 mil por mês. Né? E fala um pouco aí dessa ideia que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Bom, eu, por experiência própria e por necessidade, né, aprendi que é possível fazer marketing com baixíssimo custo. E ao contrário do que muitas pessoas falam, eu acredito que seja possível fazer marketing com custo zero. Obviamente, se você comparar o trabalho que dá fazer marketing com custo zero e o resultado que você tem, se eu comparar isso com fazer marketing com altos investimentos, obviamente o resultado é completamente diferente. Uhum. Mas eu ouço algumas pessoas falarem que é impossível fazer marketing com custo zero. Impossível não é. Não é possível, exatamente, não é impossível. Somos frutos disso, né? Acho que tanto eu como você, durante um tempo na nossa trajetória, nós fizemos marketing com custo zero. Hoje em dia eu não consigo mais ter esse luxo de não investir absolutamente nada em marketing. É isso. Hoje eu tenho que investir em marketing para poder manter minha agência funcionando, mas boa parte, eu diria que 70% dos resultados da minha agência, 70% dos resultados da minha agência são orgânicos. E eu tento vender isso, passar essa ideia para os meus clientes também. Então, sim, é possível fazer marketing orgânico ainda hoje. Cada vez mais difícil? Cada vez mais difícil, mas é possível. A gente poderia começar falando, por exemplo, sobre quem está pensando em abrir um negócio, não tem investimento para começar. E como é que ele faria para começar, para crescer? Exatamente. Ela vai quebrar antes de abrir o negócio. Sim, exatamente. Então, cara, parto do princípio que é possível fazer marketing digital com custo zero. Certo. Obviamente, se o seu custo é zero, você não vai poder contratar, não vai poder terceirizar esse serviço com alguém. Vai ser você mesmo. Você vai ter que aprender, se virar nos 30, a fazer o próprio marketing da sua empresa. Você mesmo fazer o marketing da sua empresa. E por onde começa? Bom, o óbvio que todo mundo já pensou, redes sociais é o primeiro passo. É o passo mais óbvio em fazer marketing nas redes sociais para a sua empresa. A gente pode voltar a falar um pouquinho depois de redes sociais, mas só para a gente poder listar aonde que eu posso começar a fazer marketing com custo zero. Certo. Bom, redes sociais. Existem várias ferramentas do Google que me permitem fazer marketing a custo zero. Existem ferramentas na internet, por exemplo, que eu posso construir um site a custo zero. Sim, verdade. Vou dar um exemplo nas ferramentas do Google que eu posso usar para fazer marketing com custo zero. A própria ferramenta que eu gosto muito de defender ela é Google Meu Negócio. Então, para quem precisa começar um negócio do zero, começa pelas redes sociais. Segundo passo, Google Meu Negócio. Para quem não sabe muito bem o que é Google Meu Negócio, é o cadastro da sua empresa no Google Maps. Então, quando você procura, por exemplo, pizzarias próximas à sua casa, o que o Google faz? Ele mostra as melhores pizzarias no Google Maps ali no estado. Exatamente, não do Brasil, mas as melhores pizzarias próximas à sua casa. Com base em localização e outras informações, o Google sabe onde você está. Ele te mostra ali as melhores pizzarias próximas a você lá no Google Maps. E isso é o Google Meu Negócio. Então, para quem quer começar um negócio, precisa investir em marketing e está sem verba, rede social e Google Meu Negócio. Inclusive, acho que muita gente não sabe, que é uma coisa até básica, mas não é tão trivial, é que o Waze pega também, né, um catálogo do Google para referenciar o endereço. Então, para quem tem um endereço físico, uma loja física e tudo mais, né, para você não aparecer no Waze ali, o primeiro passo é, muitas vezes, o Google Meu Negócio. E, reforçando, o Google Meu Negócio é uma ferramenta muito negligenciada. Né? Você tem empresas que têm 10 anos aí de existência, às vezes até tem o endereço dela lá marcado, mas porque foi um cliente que pôs um PIN ali, né? Mas não tem, parece que você é o proprietário, né, desse negócio. Sim. E é uma ferramenta que vale muito, inclusive por ter também as avaliações. Sim, eu sempre falo com meus clientes, cara, se a sua empresa está mal no Google Meu Negócio, isso é um problema sério. Porque
Imagina só, você vai comprar de uma empresa. Você, por exemplo, você quer contratar, deixa eu ver, instalação de rede de segurança para o seu apartamento, certo? Você vai lá no Google, procura rede de segurança, alguma coisa assim, e aí existem várias empresas lá. Você pega o orçamento com três orçamentos a R$ 1.500, aí tem um orçamento lá de R$ 900. Aí você fala, alguma coisa está estranha. Aí você procura por essa empresa lá no Google. Então o Google vai trazer os resultados de busca ali, o site da empresa, talvez o Instagram, talvez o LinkedIn, talvez o Facebook, e a direita ali, o perfil do Google Negócio da empresa. E você que está avaliando se você vai ou não fechar negócio com essa empresa, a primeira coisa que você vai ver é nota. O Google Meu Negócio, para quem não sabe, faz uma nota de 0 a 5, contada por estrelas. Então você pode ser uma empresa 2 estrelas, 4 estrelas ou 5 estrelas. E você, com isso, você define se você vai ou não fechar negócio com essa empresa. E aí tem aquela questão também que às vezes você tem nota 5 lá com 10 avaliações, né? Que já não é uma coisa que vai ponderar tanto. Às vezes uma empresa 4.6, 4.4 de nota, mas com 1.500 avaliações, né, não, é quase impossível ter 1.500 pessoas dando nota 5, né? E aí você até considera esse ponto. Mas e aí, mais ferramentas aí que você tem de... Vamos explorar um pouquinho mais essa ideia do Google Meu Negócio. Tá. Aí você falou da nota 4.4 e a nota 5, certo? É possível ter nota 5 com 1.500 estrelas? Claro, é possível. É possível. Mas cuidado para você não querer ser espertinho nessa situação do Google Meu Negócio. Não ache que o internauta, o seu futuro cliente ou o seu cliente, ele é bobo. Porque se você, ao avaliar uma empresa, você vê lá nessa empresa uma avaliação, o cara falando muito bem da empresa, e a empresa é tão boa que faz tudo em 10 vezes sem juros. Tá com uma cara de venda, né? Isso não é avaliação, isso é vendedor, é o dono da empresa, é o dono da empresa fazendo isso. Não cometa esse erro, tá? Trabalhe de forma, como eu sempre falo para meus clientes, a maneira mais fácil de trabalhar é a forma correta. Exatamente. Porque isso vai evitar problemas. Se eu entro numa empresa e eu percebo que o dono da empresa ou o vendedor fez avaliações falsas tentando se passar por um cliente, eu já começo a duvidar da idoneidade dessa empresa. Com certeza. Para mim é uma empresa não idônea. É isso aí, é verdade. E como que a gente consegue, então, avaliações positivas? Como que eu faço para ter 1.500 avaliações e ter nota 5? Basta eu fazer um trabalho ativo em cima dessas avaliações. Porque nós, como seres humanos, temos a levar muito mais em conta a dor do que o benefício. Claro, perder R$ 10 dói muito mais do que achar R$ 10. Exatamente. Talvez você lembre dos tapas que você levou, mas os tapas que você deu, talvez você não lembre. Sim. A vida é assim, nós seres humanos somos assim. Então a pessoa tende a fazer uma avaliação no Google Meu Negócio quando ela está brava, quando alguma coisa na sua empresa não deu certo. Então se você deixar isso rodar ao natural, a tendência é que você tenha uma avaliação ruim no Google Meu Negócio. O que você deve fazer? Então você deve, por exemplo, perguntar para o seu cliente se ele foi bem atendido, se ele está satisfeito com o serviço. No caso de produto, se o produto atendeu a necessidade dele, se o produto chegou bem. Faz uma pesquisa de satisfação com o seu cliente. E quando você perceber que o seu cliente está satisfeito, aí sim, quando você tiver certeza que o seu cliente está satisfeito, esse é o momento de você pedir avaliação para ele no Google Meu Negócio. Perfeito. E tem até uma maneira correta. Eu ensino meus clientes que existe uma maneira correta de fazer isso. Falamos sobre o time certo, mas existe uma maneira correta também de fazer isso. Quando você faz um pedido, por exemplo, para o seu cliente avaliar você no Google Meu Negócio, certo? Não pode ser a AWS Consult pedindo avaliação para o CLIS. Não pode ser assim. Tem que ser você, Wagner, com quem eu tenho uma relação pessoal, que aí sim você pede uma avaliação para mim. De uma forma informal, pessoal, humana, aí sim a pessoa se sente comprometida ou se sente obrigada a fazer uma avaliação positiva. E se você fizer isso depois que você confirmou que ela foi bem atendida, a sua média com certeza vai ser 4.8, 4.9 ou até 5. Muito bom. Inclusive eu atendi uma rede de agências aqui do São Bernardo mesmo. E agência de carro são empresas que são bem sovadas na internet, né? Difícil você ter uma nota acima de 3,5, para você ter uma ideia.
E hoje os caras têm uma nota de 4,9. É uma nota excelente para esse nicho de mercado, na minha visão. É excelente, excelente. E quando eu comecei a atender os caras, né? Eu fui tentar entender como é que era o processo deles, né? E os caras faziam de tudo pro cliente, mas não era da boca para fora. Era real mesmo. Fazia mesmo. Fazia. Teve um cara que comprou uma S10 lá, ele saiu da loja, a caminhonete começou a dar uma falhadinha, o cara mandou um WhatsApp, o vendedor ele já tem um processo interno para isso, né? O vendedor já ativou o administrativo da empresa, a empresa mandou um guincho e um cara com uma bateria. Ao mesmo tempo, chegou um cara com uma moto e um cara com um guincho. Já. Ele já tem isso já pré-estipulado. O cara estava perto, quilometragem perto, tem uma rede de parceiros, né? Então, muitas pessoas falam assim, mas e o custo, né, de você deixar um guincho esperando? Não, é uma rede de parceiros já. Ele já fecha uma negociação ali com as pessoas em volta. Chegou lá na S10, o cara testou a bateria, era a bateria. Já trocou na hora, veio com a bateria antiga e falou, pode rodar. Pode ir embora que essa aqui eu dou um jeito, tá tudo certo. Cara, você teve um problema? Teve. Mas o cara não vai chegar lá e dar uma nota 3, porque, eu acabei de sair da agência, tive um problema. O problema ele teve, só que ao solucionar o problema tão rápido e de forma eficiente, o cara, se ele pudesse dar 5,1, ele dava, né? Cara, viver é resolver problemas. Estar vivo é um problema, e você tem que estar solucionando esse problema todo dia. Sim. E quando você tem um negócio, tem uma empresa, você abre uma empresa para resolver algum problema de alguém, oferecer alguma solução para alguém. Então, trabalhar é também resolver problemas, né? Todo mundo que vende tem problemas, só não tem problemas quem não vende. Isso. E as pessoas olham muito, as pessoas já entenderam isso, as pessoas olham muito como você fez para resolver os problemas dos seus clientes. Eles não estão esperando não ter. Exatamente. Mas eles querem que quando você tenha uma solução, seja atendido, seja ouvido, tem um canal, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um costume, por exemplo, vou avaliar uma empresa, por exemplo, eu vou lá nas avaliações, nas piores avaliações. Então, eu vou comprar um produto de uma empresa numa loja virtual, eu vou nas piores avaliações. Eu quero saber quais problemas eles tiveram, como eles resolveram. Então, voltando a falar do Google Meu Negócio de novo, caso você tenha avaliações negativas no Google Meu Negócio, a sua resposta para essas avaliações negativas diz muito sobre como você resolve os problemas da sua empresa. Exatamente. Então, caso você tenha lá, não dá para você simplesmente ir lá e remover essas avaliações negativas. Tem gente que deixa de usar o Google Meu Negócio por causa de avaliação negativa. Não, mas não faz sentido. Não faz sentido. Então, a minha dica é, vai lá e responde de uma forma cordial, explica a situação, entende que você está falando com duas pessoas ali, com quem teve o problema com você e com futuros clientes seus que estão avaliando a sua empresa. Legal, a gente está debatendo a questão do Google Meu Negócio, que tem um ponto que até tem batido a porta da consultoria, né? Você me trouxe um caso, até você, o Gilson, trouxe uma empresa lá, um lead, né, que vocês estavam trabalhando, e falou assim, não, acho que isso aqui é uma oportunidade mais para, nesse momento, para a consultoria do que para a agência de marketing. Sim, acontece bastante isso, né? Porque antes não sei se antes, né, mas ao você fazer um trabalho de marketing, primeiro que uma empresa, a gente arranja um jeito de metrificar e colocar setores nela, mas não existe essa barreira, né? Aqui termina o marketing, aqui começa o comercial, aqui acaba e tem o financeiro, é tudo grudado, tudo misturado. Quando começa o outro não acabou ainda, né? Isso. Então, uma área acaba entrando na área do outro, não tem como não ser assim. Tá tudo muito envolvido e aparece muito, tem aparecido, né, na consultoria, esses pontos que o cara tá com a intenção de vender mais, quer melhorar a sua divulgação, só que aí você, como agência, chega lá, fala, eu preciso de um ponto focal, alguém que consiga me passar os logotipos, passar a informação, os textos para eu colocar no site, né, fotos. Tá na mão de quem? Tá na mão do dono. E o dono tá onde? O dono tá na rua vendendo, tá cuidando da operação, tá fazendo entrega. É o cara mais ocupado na empresa, né? E não resolve. E aí, às vezes, o papel da consultoria é a gente chegar, falar com essa empresa, falar com esse dono e falar assim, cara, vamos estruturar a tua empresa para que não fique tudo dependendo de você. Vamos usar uma ferramenta, vamos contratar uma pessoa, vamos melhorar esse processo. Agora tem um ponto focal, alguém para conversar pelo menos com a agência? Temos agora. A gente pode trazer a agência que agora ela vai dar um resultado incrível. Porque até um papo que a gente estava tendo, né, de filtrar um pouco os clientes, você falou, eu tô tendo que escolher e filtrar um pouco alguns níveis de cliente, mas não é porque a gente é malo e falar assim, não atendo você.
É porque você não vai conseguir entregar o resultado que o próprio cliente espera se ele não tiver a estrutura mínima, não é isso? Sim, exatamente. Para você vender, não basta só você vender. Você tem que vender, você tem que entregar. Para você entregar alguma coisa, você tem que ou treinar pessoas para fazer serviço, ou você aprender a fazer serviço, ou comprar um produto. Então, você tem uma estrutura para você aumentar suas vendas, você precisa ter uma estrutura já funcional na sua empresa. Se você ainda não tem uma estrutura funcional na sua empresa, então monte essa estrutura funcional, deixa a sua empresa funcionando, e aí sim você vai lá e começa a investir em marketing, começa a investir em crescimento. Porque se você não tiver essa estrutura bem montada, não precisa ser bem montada, mas minimamente funcionando, Isso, minimamente. você vai mais se enrolar do que aumentar o faturamento da sua empresa. Acontece, né? Porque, gente, o marketing funciona. Bom, sempre funcionou. Tem gente que tem essa dúvida, né? Você acha que eu devia investir em marketing? Não, eu acho que você não tem escolha. Esse é o ponto. Né? Se você não se divulgar de alguma forma, você não vai vender. O ponto é o quanto você vai distribuir essas energias, porque à medida que o marketing vai funcionar, porque é o papel dele, vai conseguir atender, né? Sua loja está lá preparada, sua equipe está preparada, então tem um negócio que é proporcional, né? Essa proporcionalidade, isso acontecer. E muitas vezes até o trabalho da agência ter que envolver um pouco nessa parte operacional para não causar um problema para o cliente, né? Sim, acontece bastante. Por exemplo, acontece do cliente, ele, por exemplo, contratar a agência, mas ele não tem tempo de conversar com a agência, e ele não tem ninguém dentro da empresa dele que possa conversar com a agência. E aí, o que eu faço? Então, acontece. A gente pega no pé do cliente lá, preciso de uma atenção sua, preciso que você me responda essas questões a tempo, preciso que você nos dê feedback, preciso saber como estão as vendas, preciso que você me dê acesso a isso, nesse canal, preciso disso, daquilo. Então, existem várias comunicações. Quando uma agência assume o marketing de uma empresa, existem várias comunicações que precisam ser feitas ali. Sim. Existe uma implementação que precisa ser feita ali, né? Ou o setup, como a gente chama, né? Que são aquelas configurações iniciais antes do marketing começar. Isso precisa ser feito. E essa é uma dificuldade gigantesca que as empresas pequenas têm. Não só as pequenas, mas isso fica muito nas pequenas por falta de mão de obra. Isso, as pequenas elas também não têm o responsável, né? As grandes elas têm uma falha de comunicação, uma falta de processo, né? Mas as pessoas até que estão lá, né? Sim. Elas existem, né? E isso acaba trazendo um outro ponto também, que é quando você contrata uma empresa ou um freelance para cuidar ou te ajudar com as questões do marketing da sua empresa, você não pode delargar isso. De forma alguma você pode delargar isso. Você precisa saber exatamente o que está acontecendo, o que está sendo feito, para onde está indo o fluxo, para onde está indo os leads, quem está atendendo, como que está chegando, quanto você está gastando. É muito comum. Eu vejo, isso acontece na agência. Algumas pessoas contratam a agência e simplesmente acham que tudo vai acontecer sozinho a partir dali. Cara, isso não vai acontecer. Todos os nossos clientes que se envolvem no processo, eles têm sucesso. Resultados. Todos os clientes, sem exceção, todos os clientes que se envolvem no processo do marketing junto com a agência, eles têm bons resultados. Na verdade. E quando o cliente ele delarga esse processo na mão da agência, os resultados são menores também. O que eu mais ouço na consultoria, né, os caras falam, a agência é tudo igual, né? Os caras não entendem do business. E eu acredito até que eles têm razão no ponto assim, elas não entendem do business. Vamos lá. Tudo bem, se você pegar uma agência que é, sei lá, focada em franquia, ela vai entender de franquia. Ela vai entender da sua franquia, ela vai entender da sua cultura interna, ela vai entender da métrica que você deseja, né? De vendas, de estratégia. Não, e obviamente isso tem que vir de dentro. Não é, a gente também não tem bola de cristal, né? Ficar, deixa eu adivinhar aqui o que o cara quer. Então precisa ter essa conexão. Muitas vezes quem tem que traçar boa parte da estratégia é sim a empresa. Agora, quando você vai... A estratégia da empresa, né? Sim. Aí quando você vai falar, como é que eu traduzo essa estratégia? Através de marketing, de redes sociais, de postagens, né, de mecanismos, aí entra todo o know-how da agência e aí ela vai conseguir fazer o trabalho dela, é isso? Sim. Sim, eu entendo que seja, não exatamente como você falou, mas seja muito próximo de como você falou. Por exemplo, a parte da estratégia, quem cria,
é a própria empresa, e não a agência. E quando a agência chega numa empresa que a estratégia de negócio não está muito clara, a agência tem dificuldade de fazer marketing para essa empresa. Vou dar um exemplo. O cliente, eu chego no cliente, ele sabe exatamente quem é o público-alvo dele. Não apenas o cliente, o diretor, o dono da empresa sabe exatamente quem é o público-alvo, os diretores da empresa sabem exatamente quem é o público-alvo, os gerentes da empresa sabem exatamente quem é o público-alvo e os analistas daquela empresa sabem exatamente quem é o público-alvo. É muito mais fácil para a agência entender quem é o público-alvo. Agora você chega em empresas, por exemplo, que o público-alvo não foi definido no papel e esse público-alvo existe, mas está na cabeça do dono. E ele ainda não documentou isso, por exemplo. Então, por exemplo, esse é o tipo de situação que vai gerar dificuldades para a empresa. Quanto mais claro o processo da empresa é para a própria empresa, mais claro será para a agência também. E mais resultado a agência vai conseguir trazer também. Legal, muito bom. E essa questão você foi falando, né? O público-alvo está claro na cabeça do dono, do diretor, do gerente. Eu já fui excluindo assim, as empresas da minha cabeça. Já vai pensando nessa empresa, né? Eu só umas 3 só. Cara, mas é comum isso acontecer. E também é parte da agência, ali nos primeiros contatos, pegar essa informação. E é o que a gente chama de briefing. A gente tem que briefar bem a empresa. Eu falei, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu falei para você isso hoje, né? Que eu trabalho com marketing digital há 21 anos, né? Eu sei que não parei. Hoje você está com 27. Eu comecei a trabalhar com marketing digital há 6 anos, né? Tenho 27 agora, trabalho há 21 anos com marketing digital. Inclusive agora, fiz mês passado, mês de março. Mês retrasado, na verdade. Bom, enfim. Então a gente precisa briefar o cliente. Só que, lembra que eu te falei agora há pouco? Eu trabalho com 21 anos com marketing digital, eu nunca vi na minha vida um briefing bem feito por um cliente. Completo, né? Nunca. Eu nunca vi um cliente preencher o briefing da maneira que a gente olha e fala, puxa, esse briefing está completo, não preciso perguntar mais nada. Cara, não existe isso. Não existe. Tanto é que a gente até mudou um pouco o processo lá. A gente não manda mais um formulário com briefing para o cliente. Agora a gente tem o currículo do cliente. O que é o currículo do cliente? É uma planilha com todas as informações que eu conseguir captar do cliente. É que a sua equipe consegue extrair, né? Exatamente. Inclusive falamos sobre isso hoje lá com o time lá, cobrei o pessoal para que eles mantenham atualizado, por exemplo, esse currículo do cliente. É muito importante, né? Como começa o currículo? Aonde que eu começo a preencher o currículo do cliente? O Gilson, que é o nosso gerente comercial lá, ou qualquer outro vendedor lá da agência, na hora que ele está conversando com o cliente, pegando informações para saber o que vender, o que oferecer, ou saber se aquilo que o cliente está querendo é realmente aquilo que ele precisa, ele já tem várias informações ali. E ele já começa a criar o currículo. Antes de ser cliente, ele já pode... Exatamente, verdade. Antes de ser cliente, eu já tenho várias informações sobre aquele cliente. E essas informações vão compor o brief e vão compor o currículo do cliente. Legal. Aí fechou o negócio, beleza, pegamos algumas informações, fizemos uma reunião de onboard ou uma reunião de briefing com o cliente e aí a gente pega mais informações. Aí cada pessoa no time lá da agência, por exemplo, o Lincoln, responsável por tráfego pago, a Joyce, responsável por redes sociais, a Nani, nossa design. Cada um do time vai pegar suas informações e vai preencher parte da planilha. E aí a Natália, que é responsável por atendimento, que é a nossa Customer Success, a nossa CS, ela vai garantir que as principais informações estejam no briefing e que cada um preencheu, no briefing não, que as principais informações estejam no currículo do cliente e que cada um preencheu a sua área de forma devida. E essa informação ela dissemina para todo mundo, né? O cara Exatamente. tem uma informação, ele tem acesso a 15 lá, né? Exatamente. Antes da gente implementar isso, o cliente vinha na reunião de briefing e a gente fazia algumas perguntas básicas e o cliente falava assim, pô, mas eu já falei com o Gilson. Pô, isso aí eu expliquei pro Gilson semana passada. E às vezes o Gilson passou essa informação, ou não passou de forma clara, ou não passou da maneira que o cliente falou. E tem toda a questão que a gente tá falando. Às vezes você tá num bate-papo com o cliente no momento que aquela informação não é relevante. A ponto de ser anotada, né? Sim. Cara, eu só tô entendendo o seu negócio para ver se você vai ser meu cliente ou não.
né? Mas com esse processo seu já mais amadurecido e mais inteligente, né, você já aproveita aquela informação, mesmo se você não for usar depois. Se você não for usar, você joga fora, mas se você usando depois já tá lá, né? O cliente falou uma vez, você anotou. É maravilhoso isso aí. Exatamente. Imagina só, eu depois de 3 meses perguntar pro cliente quem são os concorrentes dele. Situação chata. Nossa, já aconteceu. Hoje não acontece mais graças ao currículo do cliente. E não é uma coisa tão grave, porque assim, você pega o processo de implementação, né, da agência entrar em contato, começar a entender o negócio, começar a rolar a parte de contratos mesmo, né, a questão mais burocrática, trabalhar as redes sociais, pode ser que nessa brincadeira já deu 2 meses. Sim, né? Só que na linha do tempo, você fala, pô, agora você vem no terceiro mês perguntar de concorrente, não é tão grave assim, mas é péssimo realmente, dá uma sensação de que, onde você tava, né, até agora, 2 meses? Sim. É importante a gente ter essas informações centralizadas. Até também, por exemplo, assim, pode ser que eu tenha perguntado para o meu cliente quem são os concorrentes dele, eu entendi, ficou claro, mas não passei essa informação para o time, eu não distribuí, ou não tinha uma ferramenta como eu pudesse distribuir essa ferramenta para o time. Lembrando que todo mundo hoje trabalha de forma remota na agência, né? A gente se vê uma vez por semana lá no escritório, mas todo mundo trabalha de forma remota. E eu não passei essa informação para o meu cliente, pro meu colaborador, e esse colaborador, numa outra reunião, faz essa pergunta para o cliente. Mas quem são os seus principais concorrentes? De novo, eles se conversam, né? Exatamente, aí passa uma impressão ruim. Isso. Então o currículo do cliente ele vem para essa técnica vem para centralizar a informação, dar acesso à informação para todos os colaboradores e criar um perfil de cliente. Tudo que a gente vai fazer para o cliente, eu consigo olhar para o currículo e falar e ter uma boa noção do que eu preciso fazer, aonde e de onde eu pego as informações. Eu vou fazer um parênteses aqui dentro do que você comentou, que dentro da consultoria, né, muita gente vai ficar curioso quando você falou assim, eu tô 100% remoto, né, e eu vou no presencial por uma questão de rotina, né, porque você criou essa rotina da interação. Sim. Acho importante, né, ter um pouquinho, né? Com certeza. Mas aí a pessoa fala assim, pô, como o cara consegue, né, ter uma empresa que poderia ser completamente home office, né? E aí é um trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo. Cara, se você não tem, mesmo se você tiver o contato físico, né, mas quando você não tem o contato, você depende mais ainda de processos e ferramentas bem estabelecidas. Sim. Então, se você parar para calcular quantas ferramentas ele tem de gestão de tarefas, gestão de tempo, de comunicação interna, de acervo de materiais, de controle de projetos, etc., cara, dá uma ferramenta demais. Na minha empresa deve ter umas 20, cara, de verdade. Sim, imagino que sim. É o nosso segundo maior custo. Meu primeiro maior custo é com mão de obra, né, com os colaboradores. É verdade, o segundo. E o segundo maior custo é com ferramentas. Com ferramentas ferramenta disso, ferramenta daquilo. Sei lá, vou tentar citar algumas aqui que a gente usa. E algumas até interessantes, algumas que envolvem IA. Já fica uma dica. Então, por exemplo, para armazenamento de arquivos, a gente tem um armazenamento na nuvem, obviamente, Google Drive, certo? Não é novidade para ninguém. Uma pasta para cada cliente, a gente tenta deixar isso organizado e todo mundo tem acesso a essa pasta. E algumas pastas uns têm acesso, outras pastas não têm acesso, com controle de acesso lá, mas no geral, todos os arquivos na nuvem. Inclusive, eu pego no pé do pessoal para não criar arquivo no computador e depois subir para a nuvem. Tá Não, usar direto na nuvem, certo? Usar direto na nuvem, exatamente. Usando direto na nuvem, eu consigo ver a produtividade da galera. Eu sei quanto tempo o cara ficou com a pasta aberta. O cara ficou com a pasta aberta, que hora que ele criou o arquivo, quanto tempo ele demorou para criar o arquivo. E eu consigo medir um pouco da própria ferramenta, ela já traz essa... Exatamente. Se todo mundo usar as ferramentas online. Uma outra ferramenta interessante, não sei se já comentei com você, é uma ferramenta chamada Fireflies, ou Fireflies, agora não lembro agora, acho que é fireflies.ia. É uma ferramenta que ela grava as reuniões. Falou. Excelente. Testou. Excelente ferramenta. Testou? Gostou? O que é essa ferramenta? É uma ferramenta que grava a sua reunião e ela faz um resumo da sua reunião. Mas é um resumo bizarro, cara. Ela fala assim, tipo, o Clis falou tal coisa, Wagner falou tal coisa, lista de tarefas, não é? É assim, por exemplo, se a gente listar, se no meio da reunião falar assim, bom, então, em resumo, ficou para fazer isso,
o fulano faz isso, eu faço isso, que é o que deveria ser a conclusão de toda a reunião. Nem sempre mas... Então, além dela gravar o áudio, ela também transcreve esse áudio, e não só transcreve, ela interpreta e reescreve de uma forma resumida. Aí você olha lá as anotações da reunião, tem o resumo perfeito da reunião. Inclusive, nessa ferramenta, ela fala até se o tom de voz que a pessoa usou foi positivo, neutro ou negativo. Isso eu não reparei. Por exemplo, o meu time fez uma reunião com um cliente, eu não pude participar. Ultimamente eu não tenho participado de muitas reuniões. E eu quero saber como foi a reunião. Eu abro a reunião e vejo lá que foi 99% positiva, 1% neutro, eu nem me preocupo em ler o resumo da reunião. Agora entra uma reunião que foi 30% negativa, eu vou lá e leio o resumo. O pessoal lá na agência fala que é a X9 da agência. É a dedo duro da agência. Daqui a pouco os caras vão começar a burlar, né? Eles vão mandar o cliente a merda com um tom bem legal. Assim, né? Não, acho que a gente tá longe desse nível. Nesse nível não. Sim. Espero que fiquemos bem longe desse nível. Mas se fizer, pegaria. Pois é, né? Isso ajuda também, por exemplo, às vezes o próprio cliente, às vezes, pede um resumo da reunião. E aí eu pego esse resumo da reunião, mando pra ele, tá pronto. Dá uma revisada? Sabe o que eu tenho feito também? Eu pego esse resumo da reunião, vou lá no ChatGPT e mando o ChatGPT resumir e destacar os principais pontos. Aí o negócio que era uma folha vira 4 linhas. Sim. Eu resumo em 4 linhas da reunião. Inteligência artificial em cima de inteligência artificial. Exatamente, é isso mesmo. Então, essa inteligência de processos, de eficiência, o Cris ele sempre bateu muito nisso. Eu lembro das primeiras reuniões que a gente teve de consultoria. Cara, tem alguma coisa errada, eu tô sentindo que a empresa não tá legal. Tá horrível, né? E o meu horrível, depois de tanto tempo de empresa, é horrível mesmo, né? E aí a gente começou a falar, isso aqui, não, isso aí tá funcionando, isso aqui tem ferramenta, isso aqui tem uma pasta com os processos internos e tal, isso aqui também. Cara, a parte dos processos internos tá 100%, mas o resto tá indo muito bem. Você falou dos processos, mas mesmo o que eu quero chegar assim, você tinha comentado que os processos não estavam bons, né, em alguns aspectos, não estavam definidos, bons estão. Desde naquela época eu falei, cara, dentro de um range que eu tô acostumado, já tá muito bom, só para dar um parâmetro. Mas vamos melhorar, né? Teve um trabalho do Bruno, né, para montar os fluxogramas e tudo mais. Ajudou bastante, inclusive. Mas tem essa questão, porque para ele ter essa agência muito bem organizada ali, né, não estando no mesmo ambiente físico, você depende dessa tecnologia, dessa inteligência. Sim. Essa é uma parte muito importante. Então você tem muitas características para quem está ingressando agora no mundo do empreendedorismo, precisa dessa consciência. Sim. Né? Tem cara que várias pessoas vêm me falar assim, cara, eu queria montar um negócio que eu não tenha funcionário, que seja 100% digital, que é escalável, aquela ladainha toda que veio junto com as startups lá atrás, né? Não, eu vou ficar rico sozinho, não vou contratar ninguém, só vou ter tecnologia. E o cara não consegue nem ligar o computador. Cara, não dá, não é bem assim. Não vai funcionar. Você tem que ter conhecimento da tecnologia para poder conseguir trabalhar no digital. Se você não tiver... Cara, se você não tiver o básico não é suficiente. Conhecimento básico de internet, tecnologia, computador, celular, redes sociais, não é suficiente para você ter um negócio digital. Você precisa conhecer além do básico. Você precisa ser um conhecimento entre intermediário e avançado para começar a trabalhar com digital. E esse é o ponto que eu ia chegar também. Em nossas conversas, mais é que eu tô lá para fazer uma análise dos processos, olhar a empresa como um todo, cara, a maior parte das ferramentas que a gente traz de novidade é que você que vem apontando. Você já viu essa ferramenta? Não, vou te mostrar. Sim. Umas 3, 4 ferramentas que você trouxe, inclusive essa de inteligência artificial, que ele traz essa novidade para a consultoria. Poderia ser uma coisa que... Você usa as ferramentas que eu indico para você? Sim. Você testa. Bom saber. Muitas vezes, quando você traz uma ferramenta, a tarefa que vem para dentro do escritório é falar, Bruno, dá uma olhada nessa ferramenta, acha mais 2 parecidas de mercado, já monta um documento para quando um outro cliente pensar alguma coisa a respeito, a gente já tem um acervo. Legal. Se a ferramenta for viável financeiramente e a gente tiver demanda o suficiente para esse tipo de ferramenta, pode me falar que a gente contrata. Então sempre tem essa análise. Sim.
Cara, e tem muita ferramenta legal, muita ferramenta com IA, muita ferramenta que ajuda. E para quem acha que IA é só ChatGPT, precisa ampliar um pouquinho os horizontes aí, porque IA está muito além do ChatGPT, né? Está muito além do Midjourney, ChatGPT, está indo muito além. A própria Fireflies é um exemplo disso. Tava conversando com o rapaz que está gravando aqui gravando esse vídeo aqui. Junão, nosso amigo. Junão? O Junão, e ele falou, o Junão ele usa uma inteligência artificial para que quando esse vídeo chegar nos seus ouvidos, ele esteja com essa qualidade maravilhosa que você está ouvindo. Só que, na verdade, não foi bem isso que a gente fez. A gente tem voz tudo, a gente tá com a rachada, e ele deixou um pouco assim, né? E você está ouvindo assim? Isso é IA também. Então, existem várias áreas do seu negócio e de qualquer outro negócio que podem, devem e precisam ser potencializadas com IA. Eu até vou aproveitar esse buraco negro do IA que a gente entrou. A gente tem um especialista de inteligência artificial que vai voltar aqui no podcast, que é o Fernando. Você viu a palestra dele, né? Que legal, bacana. Isso é muito bom, muito bom. Então a gente tá fazendo uma parceria mútua, mas ele trouxe um desafio para mim. Ele falou, cara, eu tô me reposicionando no mercado, né? Eu quero me reafirmar como um cara especialista em IA, mas que aplica, porque tem um monte de cara especialista que só conhece, ele não, o cara conhece, testou e olha lá, né? Tem mestrado de inteligência artificial que ele concluiu há 10 anos atrás, ou seja, o cara concluiu um mestrado quando nem se falava de inteligência artificial. Hoje ele tem uma pós-graduação pelo Albert Einstein, né, de bio, sei lá o que lá, que eu nunca entendi o que é, mas tem a ver com tecnologia e inovação. E ele trouxe um desafio para mim que é assim, cara, eu quero ser o rei da eficiência. Então, eu quero ter uma presença digital, que eu não gosto, não sou de ficar tirando foto, de ficar fazendo post, mas eu quero que você me ajude, que eu sei que você, né, eu, Wagner, tenho muito isso de postagem, né, gravar podcast. E aí eu tive uma ideia, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, por que você não prova que a inteligência artificial funciona na prática? Eu falei, não entendi. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai ensinar o Bruno, que é o nosso analista ali na consultoria, como ele consegue fazer alguns posts usando a inteligência artificial. E aí, o post é falando de inteligência artificial. Esse post foi feito com essa imagem, dentro desse programa, usei esse comando. E a gente está trabalhando essa presença dessa maneira. Então é um negócio muito na prática. E eu lembrei disso porque você comentou, cara, a inteligência artificial está avançando dia a dia. Então a gente está explorando essa maneira justamente para trazer um pouco dessa visão de mundo, né, através das redes sociais e tudo mais. Então, claro, né, ele mesmo já olhou uma crítica e falou assim, cara, mas essas imagens que o Midjourney gera, não tem nada a ver com o post. Eu falei, não, mas, claro, se você quer fazer uma presença digital, você tem que contratar uma agência, você tem que ter uma pessoa de marketing e tal. Ainda não chegamos no nível que o pessoal tá morrendo de medo aí de substituir a agência, social media, etc. Mas nesse caso específico, a gente está fazendo de propósito, né? Sim, para que o cara chame a atenção e fale assim, nossa, mas que post esquisito, né? Ele fala, mas ele foi gerado por inteligência artificial. Sim. Eu considero a inteligência artificial uma ferramenta. Então, por exemplo, se a gente voltar a 20, um pouco mais, vamos voltar a 30 anos atrás, quando as empresas começaram... Não era nem nascido, então. Não era nascido ainda, né? Faltava 3 anos para mim nascer. Quando as empresas começaram a colocar computadores nas empresas. Chegou o primeiro computador no CPD, o cara achou que o primeiro substitutor no RH. O que o pessoal falou? Que o computador ia substituir o ser humano. Substituiu? Substituiu o trabalho, né? Na verdade, toda ferramenta, ela aumenta a régua. Então, por exemplo, o cara que faz esculpia madeira. Ele esculpia com uma ferramenta de pedra. Aí chegou, de repente, uma ferramenta de ferro. E depois uma ferramenta de aço. Ele trabalhou menos? Trabalhou menos. Não, ele não teve menos emprego, mas ele tem que estudar mais, ele tem que ter mais habilidade, sim. Sim, isso já é quase natural. Já no mercado, a gente já entende que o mercado é assim, certo? Mas as ferramentas de produtividade, o que elas fazem? As ferramentas de produtividade, elas exigem mais de você. Sim. Então você mais, verdade. Você esculpia lá madeira com a ferramenta de pedra, você fazia uma escultura por semana. Com a ferramenta de aço, você tem que entregar 4 por semana. Então, inteligência artificial não vai
acabar com empregos. Vai exigir que o funcionário, o trabalhador, o colaborador, em vez de entregar 5 posts, entregue 10. É isso que é Uma qualidade maior. Sem qualidade de caligrafia. com tempo menor. Entendeu? Então, eu entendo que a inteligência artificial é uma ferramenta de produtividade. Ela pode até, eliminar um nicho ou outro muito pequeno. Assim como o computador eliminou alguns nichos também. Sim. Mas também, se você se adaptou ao uso do computador... Mas é a lei natural também. É uma evolução natural do ser humano, né? Procurar sempre evoluir, melhorar e etc. É só um viés que eu vou puxar lá atrás, que eu fiquei com na memória, falando do marketing, e retomando aquela questão que você falou do dono, né? A equipe do cliente estar presente, né? Dar atenção para o marketing, e aí o trabalho da agência ela tem mais efeito. Sim. E isso tem a ver com um pouquinho de inteligência artificial também. Porque se você está achando que a inteligência artificial vai criar tudo para você e você vai ter sucesso, eu sinto muito te dizer, isso não é bem verdade. Então, você não pode delargar, como eu falei agora, Nada, nem para agência, nem para uma ferramenta. Exatamente. Você não pode delargar as redes sociais na mão da agência. E a agência, muito menos, pode delargar as redes sociais na mão da IA, porque não vai dar resultado mesmo. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Por que a participação do cliente, da empresa, da equipe de marketing da empresa, traz muito resultado positivo nas redes sociais da empresa? Porque as pessoas estão cansadas de ver propaganda. É a questão da novela. Lembra que tava... você comentou, explica, o pessoal vai gostar. É que a gente ficou conversando sobre o que a gente ia falar, né? Então, tá tudo na cabeça. Que novela que você falou que assistiu? Rei do Gado. Rei do Gado. Nossa, entra na idade. Não, mas era bem pequeno. Passou dos 20 já, e assistiu o Rei do Gado. Ele falou que assistiu a novela Rei do Gado. Rei do Gado, ela tinha 1 hora de duração, a novela 1 hora de duração, sendo 50 minutos de novela e 10 minutos de comercial. E eram divididos em quatro comerciais. De 2,5. Na verdade, assim, o primeiro comercial era menor e o último era maior. Era assim, na verdade, que eles dividiam. Acho que Rei do Gado já dividia assim, já. Então, e aí você assistiu a novela, certo? Gostou da novela? Gostou lá do Medzenga? Não lembro. Lembro mais da introdução ali. Eu lembro do efeito do Rei do Gado virando o olho. Incrível naquela época. Você olha aquilo e acha mó tosco. Mas você assistiu a novela, Wagner? Porque a novela tinha 50 minutos de novela e 10 de comercial. Se fosse ao contrário, se fosse 50 minutos de comercial e 10 de novela, eu não ia assistir nada. Você não assistiria. O que isso tem a ver com rede social? Amigo, amiga, se a sua rede social é novela, sua rede social é sucesso. Agora, se sua rede social é só comercial, ninguém quer saber dos seus comerciais. Ninguém tá nem aí pro que você vende. Ninguém tá nem aí pro que você vende. Se você quer ter sucesso em rede social, você tem que fazer novela. Você tem que criar conteúdo. Você pode botar o seu produto ali, 10, 20% das 30% da sua rede social? Pode, mas esse é o limite, 30%. Fora isso, você tem que fazer novela, tem que criar conteúdo, tem que ter foto da galera, foto do time, foto das pessoas trabalhando. Mostrar a formato de produção. Exatamente. A ferramenta que você usa, tecnologia, as qualidades do produto. Não, aí é venda. Tá bom. Tá vendo bem. Técnica de produção, como que eu faço, da onde que eu compro, como que é o meu dia a dia, quem é o fulano, o que o fulano faz, quem é o Beltrano, o que o Beltrano faz, foto da galera, selfie da galera. Qual que é o problema que eu tenho? Ensinar ensinar alguma coisa para o público pode servir como conteúdo. Cara, excelente. Traz curiosidade. Tentando ajustar aquele pensamento do falar do produto, de repente ele ensinar um pouco sobre como... Perfeito. O que é um bom copo? Perfeito. O que é uma boa garrafa? Exatamente. Perfeito. Como que é feito? É muito mais interessante para você saber como é feito o copo de vidro. As pessoas vão muito mais se interessar por, em média, né? Pode ser que você esteja olhando e falando, não, eu quero saber quanto custa o vidro. Mas a maioria das pessoas estão muito mais interessadas em saber como o copo de vidro é feito do que saber quanto você está cobrando no copo de vidro. Essa é a promoção. Exatamente. Então, saber como o copo de vidro é feito é novela. E saber quanto custa o copo de vidro é comercial. E se você põe 90% de comercial, a social não tá dando sucesso nenhum. Você estava até comentando de uma estatística que você tinha visto aí, não sei se foi em evento, alguma coisa, mas que o nosso cérebro, ele está se adaptando
para negar aquilo que parece ou de fato é comercial. Não. Inclusive você falou que tudo que parece comercial é comercial, né? Exatamente. Na verdade não é estética não, isso é eu comigo mesmo filosofando. Então... O que acontece? Eu percebi, e você também deve ter percebido, se você parou para pensar, que quando você está no Instagram na sua casa, ou se você é um pouco mais novo, tá no TikTok, você fica lá, rodando no Instagram, certo? Certo. Quando aparece um comercial, você faz isso aqui, ó. Você passa até mais rápido. Você vem com um clique, essa explode ali. Você vem devagar. Quando você vê alguma coisa com cara de propaganda, você passa rapidinho. É verdade. Ao menos que seja uma propaganda que você realmente esteja interessado, você passa aquilo muito rápido. E é o que acontece quando você faz um post querendo vender, ao invés de querer ajudar, ou ensinar, ou divertir, ou entreter o seu usuário. Então é isso. Precisamos de novela nas redes sociais. Não precisamos de mais propaganda. Isso está atrelado a um conceito que é antigo, né? Que é a contribuição, é a reciprocidade. Então, por que o conteúdo funciona, né? Tende a funcionar mais? Porque a contribuição, primeiro você está entregando alguma coisa de útil para a pessoa, para ela olhar e falar assim, esse cara me ajudou, né? Essa empresa ela entende do que faz, deixa eu ver o que mais ela tem a oferecer. Não é isso? Sim, exatamente. Você entregar conteúdo. A gente está fazendo um podcast aqui. Cara, tem que entregar conteúdo, né? E a gente poderia estar trabalhando mais, poderia estar descansando. Sim. Né? Isso aqui tem um custo, né? Sim. Tem todo um trabalho, uma programação. E isso para entregar. Eu não estou cobrando para a pessoa assistir o podcast, não estou cobrando pelo conteúdo. Mas a ideia é gerar, né, essa autoridade, o engajamento, né? E isso, de levar conhecimento para aqueles que estão interessados. Quem sabe, assim ele consegue olhar e falar, eu acho que pode ser que amanhã ou depois, ou o Clis, ou vai, eles conseguem me ajudar, porque eu não posso procurar eles. Esse é o intuito. Justamente, a gente está aqui falando com você que está querendo empreender, com você que está empreendendo, com você que se interessa pelo assunto, levando conhecimento gratuito para as pessoas. Você dispôs do seu tempo de família, eu dispus do meu tempo para estar aqui com vocês, para a gente poder levar conhecimento e de alguma forma gerar autoridade, ou seja, as pessoas nos respeitarem mais nas nossas respectivas áreas, sim, e talvez, porventura, futuramente, vir a contratar ou contratar a gente. Indica, né? Falou, vi um podcast ali que é interessante. Exatamente. Então, o lance de fazer conteúdo nas redes sociais é muito mais significativo do que você querer vender o seu produto. Só para dar uma prova social, teve 2 casos muito interessantes, né? O canal do YouTube já existe antes mesmo do podcast, né? Mas quando eu comecei com a história do podcast, com os vídeos, teve uma cliente que está com a gente até hoje, que é a Andrea, da empresa HGW. Ela encontrou... A empresa de motores? De motores. Legal. Ela encontrou a consultoria pelo endereço, pela geolocalização, Google Meu Negócio. Viu que era perto. Aí entrou no site, o site tinha o YouTube, ela começou a assistir. Aí, como ela viu que o conteúdo era de graça, ela começou a assistir vários vídeos. Aí passou uns 2 meses lá, ela conseguiu convencer com o marido dela lá, o José Grilo, o nome dele, que era pra pelo menos chamar a gente pra uma conversa. Aí ela entrou em contato com o atendimento. Calhou desse dia, a menina do atendimento ter faltado e eu tava respondendo no WhatsApp. E aí eu respondi ela, falou, não, vamos marcar uma reunião. Mas eu tô falando com quem? Eu falei com o Wagner, o consultor. O menino do vídeo, você mesmo vai ver aqui, eu me senti o ator da Globo, né? Você vê como funciona, né, essa questão. A questão da autoridade, é que você, nesse caso, você gerou uma autoridade alta, quase de uma celebridade, por exemplo. E aí quando você vai lá falar, imagina, pela conversa, te recebeu com o tapete vermelho, uma grande abertura. Tudo que você falou, ela prestou mais atenção do que o normal. Exato. E aí teve um outro caso de um outro cliente, que eu fui começar, ela entrou em contato pelo WhatsApp, não sei se foi pelo e-mail com o WhatsApp, e a gente foi fazer uma videoconferência. Aí eu fui entrar no meu processo de venda normal. Deixa eu me apresentar, meu nome é Wagner, olha, eu não quero nem te cortar, você pode falar à vontade, mas eu gostaria de deixar claro que eu tô seguindo você há 3 meses. Então eu vi que você foi viajar para tal lugar, eu vi que sua empresa é legal, que você o que, não sei o que, eu falei, opa, peraí, então vamos focar só no que você não sabe. Né? Eu fui para a apresentação comercial, então olha como já abre, né, todo um horizonte para isso. Isso aí é uma prova de que realmente o conteúdo, sim, né? E não estamos falando que precisa fazer um podcast para poder gerar conteúdo, né? Mas um texto bem feito, uma foto da equipe, uma atenção, e quem vai conseguir principalmente ter essa atenção
são as linhas gerenciais da empresa. Ou é o dono, ou são os diretores, ou são os gerentes, porque eles têm a visão do negócio. Sim, o cara pode não ser o melhor fotógrafo. Eles conhecem os segredos e as dificuldades, os segredos do negócio e as dificuldades e as dores dos clientes. Isso. Esse é o segredo para criar conteúdo. Qual é a dor? Por que a gente está falando de marketing aqui? Porque tem um monte de gente que está assistindo a gente que não sabe exatamente por onde começar e talvez não tenha grana para contratar uma agência. Por isso que a gente está falando de marketing aqui. Eu sei que tem pessoas com essa dor. No seu caso, por que você faz um podcast falando sobre dirigindo empresas? Porque tem um monte de gente que está dirigindo empresas e tem várias dificuldades e você traz vários assuntos que vão ajudar ela. Então você conhece a dor do seu cliente, né? Assim como eu conheço a dor do meu cliente. Ninguém melhor do que os donos, diretores, gerentes para definir, como você disse, as linhas editoriais. Perfeito. É isso aí. Cara, então o Júnior já tá apertando o botão de eject aqui, deixa eu sair voando pela cadeira. Mas já. Tá. Tem quantos minutos aí, Junão? Acho que foi mais umas 2 horas aqui, então. Eu fui podcast para 2 horas. Ah, é? Aceito, né? Eu falei que um dia a gente vai fazer uma gravação aqui, a gente vai continuar falando, vai ser igual aquele final de Jornal Nacional, vai apagar a luz, o Júnior vai passar aqui na frente, vai embora, e a gente vai subir, a gente vai continuar falando. Não vai encerrar nunca. Cara, mas tem muito assunto. Toda vez que a gente se encontra, é assim, né? A gente se encontra ali uma vez por mês para conversar 2 horas, não dá para falar o que precisa ser feito, o que precisa ser dito, e aquilo que quer ser dito não dá para ser falado em 2 horas. Fica sempre lastro ali, né, para conversar. É isso. Cara, mas eu já vou aproveitar aqui para agradecer a audiência do pessoal, né, que teve a orelha aí e os olhos, né, antenados na gente até agora. Será que tem alguém assistindo? Tem lá. Cara, até agora? Tem, né? E os caras criticam ainda, né? Teve um programa aqui que o botãozinho tava aberto. Alô? Deixa eu ver. Nossa, mandou. Vou ter que... Então quem chegou até o final tem que comentar alguma coisa lá no vídeo lá, né? Provar que chegou até exatamente. Ó, quem chegou até agora, ele tá com o botão fechado da camisa. Então quem chegou até agora, comenta aí, botão fechado. A gente vai saber que você assistiu inteirinho. Aí, se quem tiver lá, comentou botão fechado, eu vou lá e vou agradecer pela paciência da pessoa. Fechou? Exatamente. Gostei dessa, é muito bom. Cris, obrigado, cara. Obrigado pela simpatia, pelo tempo, disponibilidade. Você é um cara que nunca recusou nada, sempre trouxe ideias, né? Cara, teve uma parceria muito legal aí, contribuiu demais, né? Espero que a gente faça mais episódios, já que é um episódio de 2 horas, né, Júnior? A gente faz uns 3 aí de 40 minutos que fica mais ainda, né? Mais legal. Cara, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Como eu te disse, já tá desbloqueado. Obrigado. Já pode mandar mensagens para mim. Espero que tenha ajudado as pessoas aí. E é isso. Se precisar de alguma coisa relacionada a marketing, procura lá, agencianovação.com.br ou no Instagram, @novação. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência, pela oportunidade. Tá? Quem precisar de mais informações também, a gente vai colocar todos os links na bio, né? O Júnior na edição também já coloca ali nos headlines ali. E quem precisar de alguma assessoria empresarial, né, tem alguma dificuldade, ou está numa empresa que está boa, mas quer crescer mais ainda de maneira estruturada, também a gente está disponível aí da AWS Consult, toda a nossa equipe vai batalhar duro aí para vocês crescerem de uma maneira muito equilibrada. Muito obrigado, a gente se vê no próximo capítulo. É isso aí. Boa, Magnão, muito bom, obrigado.